Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira 13, dia em que o Ibovespa apresentou uma boa recuperação, uma recuperação aí de 13,86%, não chegou ainda a quebrar a sequência de máximas descendentes, mas já temos pelo menos uma sinalização mais relevante do que foi até inclusive essa aqui, esse dia que subiu aí na faixa dos 7%. Vamos ver se na próxima semana, a partir de segunda-feira, temos aí a superação da máxima do pregão de hoje e melhor ainda desse pregão aqui, para aumentar a chance da gente ter um repique de alta em busca ali, por exemplo, da média móvel exponencial de 13 períodos. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Antes de dar continuidade aqui aos comentários nessa análise de fechamento, peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal, canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber recomendações de compra e venda, carteiras de ações, segunda-feira tem a atualização da carteira exponencial e informações relevantes no decorrer de cada pregão, inclusive com vídeos, basta você clicar aqui e receber isso tudo no seu celular, no seu desktop. É só você clicar no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, em relação ao Ibov, temos aí essa chance de repique de alta, superando os 83.757. No gráfico semanal, tivemos uma semana pancada para baixo, 15,63%, mesmo com essa recuperação de 13%, que deixou aqui no pregão dessa sexta-feira uma recuperação, deixando aqui essa sombra inferior. Tivemos ainda uma queda de 15,63%, uma semana marcada por 4 acionamentos do mecanismo para parar ali quando o mercado cai de maneira muito forte, atinge alguns limites, como 10% de queda, o Ibovespa, 15%, e o terceiro seria 20%, mas não chegamos a acionar isso no decorrer dessa semana. Mas foram 4 acionamentos do Circuit Breaker e temos então uma semana aqui que só perde para a semana lá de outubro, que também teve acionamento, outubro de 2008, que também teve acionamento do Circuit Breaker, que fechou com queda em torno dos 20%, aqui foi 15,63%. O fato é que essas 3 fortes semanas para baixo machucou bastante os compradores, ou seja, quando eu falo machucou bastante os compradores é no sentido de que perdeu vários fundos anteriores, né? Oscilou abaixo de vários fundos anteriores. Mas um dos pontos importantes em relação à recuperação do mercado geralmente ocorre onde? Em níveis de suporte. O que a gente tem vamos dizer assim, a aprender com essa semana, com esses movimentos de crise? Quando você tem movimentos extremamente fortes para baixo, com acionamento de circuit breaker, o mais interessante nesse momento não é nem olhar tanto para um gráfico de menor velocidade, ou seja, no sentido de pensar numa entrada de prazo maior, mas em mapear regiões importantes de suporte, que eu cheguei a destacar aqui no decorrer dessa semana, alguns vídeos falando sobre justamente pontos importantes de suporte, não só no Ibov, mas também em alguns ativos, que eu fiz isso no Radar do Mercado, fiz isso também através de vídeos aí dentro do canal DV Invest, onde fala aí ali de pontos importantes como YouTube, PTR4, Vale 3, enfim, pontos, níveis importantes de suporte, comparando com onde o Ibovespa se recuperou lá em 2008, lá na crise de 2008, qual foi o ponto que parou de cair e começou a subir. E não significa dizer que vai parar aqui nesse nível e não vai cair mais, mas são níveis que a gente dá para estabelecer no sentido de, se for para buscar a entrada, contra a tendência do gráfico diário, contra a tendência do gráfico semanal, ó, mercado despencando, os níveis mais interessantes são os níveis que tiveram mais testes de preço, ou seja, são topos anteriores bem visíveis no gráfico, dá para ver onde parou de subir, ficou ali parado, começa a cair, ou seja, faz um fundo aqui que é bem visível. Então, essa faixa de pontos que seria a região mais forte para o Ibovespa, ou seja, esses 3 níveis aqui, que seria primeiramente essa região de topo anterior na faixa dos 86 mil, depois tem uma região por volta dos 79 mil, e o que eu mais comentei ali foi a região dos 75, 74 mil pontos a 72 mil. Por quê? Porque se der um zoom menos, a gente vai estar falando não só de um fundo no gráfico mensal, como também a máxima histórica de 2008, que chegou lá da tendência de alta de 2008, de 2002 a 2008. Então, parou em cima justamente nessa região que pode trazer um sinal de recuperação. Aí, tanto que na semana, no decorrer dessa semana, através de outras videoanálises de fechamento, eu mencionei outros níveis importantes de suporte, ou seja, se passar desse patamar, então vou buscar fazer novas entradas mais abaixo. Mas sempre naquela questão do caixa que você tem, alocar ali na faixa de 20%, estourando 30% nesses pontos de entrada. Ou seja, no sentido de o mercado está caindo, está dando uma crise, ou seja, será que, exemplo,
o coronavírus vai fazer com que um Itaú quebre? É pouquíssimo provável, né? Então, ou seja, existe esse momento do mercado que muitos saindo da posição na posição de venda, ou seja, saindo das posições compradas, né, acionando venda no mercado, e isso acelerando o movimento de baixa. Aí você tem as gestoras, as assets que também tomaram saques, e aí se o cliente está pedindo saque do fundo, a gestora tem que ir lá e tem que vender as ações para poder pagar os clientes, retirar esse dinheiro dos clientes. E aí é mais pressão vendedora e vai jogando o mercado bem para baixo, ou seja, tem um exagero na queda. Não que não vá cair mais, mas existe um exagero na queda. Tivemos pregão aqui essa semana que acionou 2 circuit breakers e quase acionou o terceiro circuit breaker, que foi o pregão de ontem. Então temos aí Ibovespa com essa queda acentuada no gráfico mensal nesse momento, o mês caindo 20,63%, mas continua ali. O que seria importante para o Ibov? Permanecer acima desse patamar, fechar acima desse patamar. Se fechar o mês quanto mais lá para cima, mais até para cima dos 90 mil pontos, melhor ainda. O que seria um pouco mais negativo é a gente ver o Ibov fechar o mês para baixo dessa região aqui de suporte, aí seria bem negativo. Já tivemos um teste importante dessa região dos 72 mil pontos, 70 mil pontos. Comentei bastante esse patamar, que seria um patamar que, numa análise especial, falando sobre um patamar mais relevante para se buscar uma entrada e colocando ali uma alocação de 20% a 30%, pensando num prazo maior. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, por favor. Agradeço de imediato sua valiosa audiência aqui, prestigiando meu trabalho no canal. E mini índice, fechamento acima de um gap de baixa, então um bom fechamento, gráfico de 60 minutos restabeleceu suas negociações, né? Porque tivemos aqui um pregão ruim, operacionalmente para day trade. Hoje começou também ruim, mas aí depois foi estabilizando, ou seja, a movimentação começou a voltar à normalidade no mini índice. Então temos aqui agora um pivô de alta, que se ocorrer fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dessa região aqui de fundo anterior, pelo menos até nesse momento, vamos pegar aqui o gráfico de 10 minutos, ou seja, se vier aqui e gerar um fundo ascendente ou mesmo ficar aqui de lado, gerar um pivô de alta, seria a alternativa de compra a favor da nova tendência de alta do G60 e do movimento de alta do gráfico de 60 minutos. Se abrir o pregão caindo, voltando para baixo, principalmente do nível da mínima desse candle 79.675, mas principalmente desse nível aqui de 79.335, voltou para baixo desse nível, que vai ser abaixo da média móvel de 3 períodos, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Você fala assim, nossa, Dalton, mas voltar para baixo desse patamar significa dizer cair aqui 3%. A volatilidade está muito alta mesmo, não só no mini índice, mas de vários ativos. O ativo que eu estava monitorando hoje aqui, se eu não me engano, CCRO3, que cada candle no gráfico de 60 minutos representava 4, 6% de valorização, ou seja, o candle do gráfico de 60 minutos está maior, a volatilidade do gráfico de 60 minutos está maior do que o que era antigamente a volatilidade normal do dia a dia no candle do gráfico diário, né? Então, do pregão inteiro, hoje um gráfico de 1 hora de pregão está maior do que do que era de um pregão inteiro. Então, temos, por exemplo, aqui você pega o gráfico de 60 minutos do mini índice, nós temos aqui uma volatilidade de 3 mil pontos. O gráfico diário antes do mini índice não chegava a volatilidade média de 3 mil pontos. Ficava ali brigando na faixa perto dos 2 mil pontos. Então, um candle do gráfico de 60 minutos está bem maior do que uma vez e meia, basicamente, o que era um candle do gráfico diário. Então, volatilidade muito grande. Por esse motivo, olhar para pontos mais longos, né? Abriu subindo de maneira mais forte aqui com gap de alta, chegando em outro nível de resistência, que é a região primeiramente de 86,080 até o patamar de 87, depois 87,735. Gerou sinalização de baixa, de topo no gráfico de 60 ou de 30 minutos, fica mais para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto estiver dentro do movimento de alta, gerando fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, foco um pouco maior em buscar a operação de compra fundo no G10 ou no G5, fundo ascendente ou pivô de alta. Seguindo aqui para o dólar, no dia de hoje apresentando alta de 0,9%, se recuperando, foi lá embaixo, bateu na zona de suporte. Se a gente olhar assim, qual a zona de suporte importante no gráfico diário? Depois desse retorno aqui, esse fechamento, voltou aqui forte para cima, volta aqui para baixo. Esse é o nível de suporte junto da média móvel de 3 períodos, naquela questão dos 4.653,50. E na questão que eu apresentei do gráfico mensal, do Ibovespa, no movimento mais forte de queda, separa níveis importantes de preço para buscar entradas nessas regiões ou até mesmo sinalizações de alta do intraday em cima dessas regiões.
No dólar seria algo nesse sentido. A volatilidade abriu bastante, você pega o gráfico diário, você vai operar no day trade, então aqui seria um dos níveis para ficar de olho. Chegou lá embaixo, chegou lá nesse nível aqui, proporcionou alguma sinalização de alta, não só no G60, mas no gráfico de 30 minutos, ou passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra. Fundo ascendente fica mais para se buscar a operação de compra. Então, essa seria a estratégia, ou seja, em cima de níveis importantes de prazo acima, buscar operações aí em cima de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos, até mesmo mais abaixo, dependendo da volatilidade como ela tiver. Para o próximo pregão, nós temos o dólar com a tendência no gráfico de 60 minutos indefinida, porque foi lá embaixo, voltou aqui para cima, mas está acima ali da média. Está dentro de um movimento de queda nesse momento, com candle máxima e mínima menor do que do candle anterior, menores do que do candle anterior. Abriu caindo, fica ainda mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Como está acima da média, tem um risco um pouco maior, não só acima da média, né? Acima dessa região aqui de topo anterior, que aqui funcionou como suporte. Observe como dá uma parada ali de 4 horas, depois fecha esse pregão aí, abre aqui para baixo, briga aqui novamente com essa faixa de preço que é em torno ali de uns 4.786,5 a 4.801. 4.786,5 a 4.801, enfim. Brigou aqui com esse patamar de resistência, volta para cima e então acima desse patamar abriu subindo e fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação de compra no intraday. Gráfico até de 30 minutos, já temos aqui algo ensaiando aqui justamente um pivô de alta. Se voltar para cima do nível de 4.859,50, gráfico de 5 minutos acima desse patamar, proporcionando fundo ascendente, cenário mais positivo para se buscar a operação na ponta compradora de day trade. E aí, quando eu falei assim de abrir em queda, o ideal é que venha para baixo justamente da média, abaixo para aquela região ali dos 4.786,5. Se olharmos para o gráfico aqui de 5 minutos, 4.786,5 vai representar essa região aqui assim, ó. Então, ou seja, abriu forte para baixo, fura aqui essa região e passa a gerar topo descendente para baixo aqui dessa região dos 4.800 a 4.786,5, ou seja, de 4.800 a 4.786,5. Foco maior em buscar a operação na ponta vendedora no mini índice. Lembrando também que se abrir subindo, vier um pouco mais para cima, atingiram a região ali na casa dos 4.947, proporcionar um topo no gráfico de 60 minutos ou 30 minutos abaixo dessa máxima aqui anterior. Aí o foco, e principalmente abaixo da região dos 4.947, foco maior em buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Na semana, o dólar disparou para cima, fechando aí com alta de 4,65%. Então, olha o tamanho do movimento de alta no dólar no gráfico semanal, são várias semanas subindo, basicamente da mínima para a máxima de todo o movimento. São basicamente 1.000 pontos, 25% de valorização até essa máxima, mas logicamente até o ponto que se encontrou que tem um fechamento, temos uma valorização da mínima para a máxima de 20%. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou ali um candle de recuperação com alta de 20,71%, proporcionando um sinal de fundo no gráfico. Isso aqui pode se alterar um pouco, porque o que está acontecendo aqui no Profit ainda tá pegando cotação após aí basicamente o fechamento do pregão, né? Não sei se pelo menos alterou aqui quando eu estava começando a fazer análise, mas enfim, a volta é superior a 20%. E nesse momento a tendência ainda é o quê? A tendência de baixa, mas devido ao ponto que a Petro chegou, a sinalização de fundo, novamente, uma primeira tentativa foi aqui, aí cai e gera uma nova sinalização de fundo, agora sim com fechamento acima dessa máxima, inclusive acima do gap de baixa, aumenta a probabilidade de se ter algum repique de alta. Onde é que a Petro chegou? Naqueles níveis, primeiramente tinha uma região aqui, na faixa que a gente tinha comentado, tinha esse patamar, mas aí no pregão que estava para abrir com gap de baixa para abrir caindo ali mais do que 10% para acionar circuit breaker, nós tínhamos aqui dois níveis importantes, que era na faixa dos 14,44 a 13,33. E aí o outro patamar mais relevante de suporte é que é aquela questão, qual o nível mais visível no gráfico de suporte? Esse nível. Outro nível seria esse nível aqui de suporte, tem aqui mais testado, seria essa região com um topo anterior, ou seja, se
optasse por fazer entradas nesses níveis, seriam os níveis mais relevantes no sentido de pensar num prazo maior. Tá um esticado, mensal caindo 40% nesse mês, semanal caiu 33, quando eu falo que está alterando, 33,4 a 33,55, enfim, 33% aí de queda. Isso é realmente algo muito relevante, furou tudo quanto é que é suporte para trás, mas o mercado deu uma, vamos dizer assim, uma exagerada e nesse momento, tecnicamente falando, está dentro do movimento de correção. Para quem está comprado em cima de Petro, em termos de swing trade, contra a tendência, comprou em algum nível de suporte, o que daria para aguardar na Petro? Mais 2 pregões, segunda e terça-feira, para tomar alguma ação no sentido de alterar o stop daqui para baixo da mínima do candle da terça-feira. Em termos de swing trade, essa é uma das formas de condução. A outra seria pelo gráfico intraday, a outra seria também, o mercado ganhou força para cima, bateu na média, possível saída também de uma posição comprada contra a tendência na PTR4. Vale 3 no dia de hoje, só para mencionar não só a queda da Petro, onde é que ela foi bater nessa queda da Petro, nesse nível de suporte e terminou respeitando em termos de fechamento, não só nesse, chegou aqui, ó. Então aquela região que foi comentada, tem uma região aqui no semanal que é da faixa dos R$14 e a mínima é justamente nos 13,33. Então esse seria o primeiro nível importante pelo semanal e esse nível é outro ponto importante pelo gráfico inicialmente mensal, semanal e mensal. Então os pontos que foram mais testados aqui de maneira mais forte depois dos primeiros circuit break e a Petro já começou a ter um sinal de recuperação. Vale 3, dia de hoje, belo dia no sentido de alta de 20,5%, ou seja, o ativo foi lá testar a média. Para quem comprou nesse pregão tentando pegar um repique de alta de curtíssimo prazo com objetivo na faixa da média móvel 3 períodos, seria um ponto de realização de lucro para não sair mais perdendo dessa operação na Vale 3. Se a gente dá uma olhada aqui, lembrando que a tendência da Vale 3, apesar da enorme alta do pregão de hoje, ainda é uma tendência de baixa, né? É uma tendência que o ativo tem aqui topos e fundos descendentes. Para acabar com essa tendência de baixa, precisa romper essa região aqui de máxima em R$ 45,34. Semanal da Vale caiu pouco, né? Comparado à queda, por exemplo, de PTR4, né? Que caiu 33%, Vale 3 caiu aí 4,48%. Então, se recuperou bem, se sustentou em cima da região aqui de fundo anterior. Então, isso é algo positivo, não só esse, né? São outros fundos anteriores. O gráfico mensal vai ficar um pouco mais claro ainda, 2 fundos anteriores. Foi lá bater num patamar de 2 topos anteriores. Enfim, o papel em cima de nível de suporte está dentro dessa lateralização. A superação da máxima dessa semana reforça um pouco mais a chance de se recuperar em cima da região de suporte. O principal desafio dessa ação, numa volatilidade maior de recuperação a partir da próxima semana, é isso aqui, ó. É esse gap em conjunto com essa região de 2 topos anteriores que aqui ficou funcionando como resistência também. Ou seja, resistência forte na faixa dos R$50 até ali uma região mais por volta dos 52,30. Seguindo, lembrando, para quem está comprado, um dos primeiros pontos de saída, o segundo ponto não sair mais perdendo da posição comprada, terceira forma de conduzir, aguardar 3 candles, esse aqui, já mais 2 candles pelo menos, e a partir de quarta-feira reposicionar abaixo do pregão o stop abaixo do pregão da mínima de terça-feira. Banco do Brasil, dia de alta de 15,39%, gráfico mensal, onde foi bater, né? Aquele negócio de traçar as regiões importantes de preço. A Vale 3 da mesma forma. Se a gente pegar aqui Vale 3, gráfico mensal, quais os níveis importantes? Já tinha aberto aqui a semana mais para baixo, ou seja, o nível importante abaixo desse patamar era mais aqui embaixo. Ou seja, a região mais importante. E também tinha a questão do gráfico quadrimestral que estava no nível importante, que era a faixa dos R$38. Até quando eu comentei na Vale 3, nesse sentido, ela estava até abaixo dos R$38. E o próximo nível era justamente essa região de topos anteriores do gráfico mensal. Então, Vale 3 se sustentando ainda por enquanto aqui acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Enfim, seria realmente interessante que ela se sustentasse acima desse patamar dos R$40 pelo menos, falando um prazo um pouco maior. E aí, voltando aqui para o gráfico de Banco do Brasil, né, BBS3, gráfico mensal. Gráfico de 80 dias foi testar suporte relevante na faixa dos 30,65 a 29,56, faixa de preço relevante para o gráfico quadrimestral.
E aqui os níveis importantes de preço, primeiramente esse aqui, que foi comentado no vídeo, que é a faixa ali em torno dos R$ 31,69 a R$ 30,18. Então essa primeira faixa de resistência, observe que isso aqui eram 2 topos anteriores, que aqui na frente também funcionou como resistência. E que poderia funcionar aqui como suporte, terminou funcionando no sentido de fechamento. Foi lá embaixo e testou outro nível importante de preço, que era a região dos 27,33 a 26,61. Então, recapitulando, traçando níveis importantes de preço em prazos maiores, por exemplo, vai buscar a compra pelo gráfico diário, sem aguardar às vezes um sinal de entrada. Qual seriam os pontos de entrada? Zona de suporte importante de prazo maior para se buscar ficar posicionado em um período maior no gráfico diário, mais pregões para frente ou até mesmo semanas para frente, pensando até mesmo no longo prazo em cima desse tipo de entrada. E aí, o que eu recapitulando o que eu falei para o intraday, é se você está buscando, está caindo exageradamente o mercado ou subindo muito forte, buscar pontos importantes pelo gráfico diário, que já é uma referência boa para o gráfico intraday. Então temos aqui BBAS3 com a queda no mês de 22%, na semana caiu 14,39%. Então abrir compra aqui no nível que se encontra, vale a pena? Para mim, em termos de relação risco-retorno, não. Por quê? Porque se for colocar stop, vou colocar stop aqui embaixo. E para gerar uma relação risco-retorno pelo menos de 1 para 1, o ativo tem que superar todas as resistências que tem pela frente ali para gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então, mas para quem está comprado nesse ativo, aguardaria pelo menos, como esse aqui foi já um candle de recuperação, pelo menos o pregão de segunda-feira para reposicionar o stop abaixo da mínima do pregão de segunda-feira ou para um possível saída da posição se chegar ali no nível da média móvel de 13 períodos, que é a próxima resistência para o ativo, que fechou levemente acima do gap aqui. Ó. Primeiro desse gap fechou bem, agora desse aqui gap de corpo já fechou 2 centavos acima. A próxima resistência para BBAS3, 39,44, seguido de 39,44 seguido de R$40 número redondo e 42,12. Via Varejo segue em tendência de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes, bateu aqui embaixo, já se recuperou e fechou ali levemente acima da máxima do pregão anterior, gerando alta de 13,29%. Novamente gera uma sinalização de movimento para cima, a superação da máxima do pregão de hoje, que é de R$ 10,39, aumentará a chance de se ter um movimento caminhando para a média móvel de 13 períodos. No gráfico semanal terminou ali com queda de 16%, está dentro de um movimento de queda que bateu na região importante de preço. Que região é essa importante de preço? A região dos R$ 8,88, R$ 8,88 aqui para trás, até um patamar de R$ 8,66. Chegou nesse nível, veio até um pouco mais abaixo. Qual outro nível? Então, aquela questão de traçar quais são os suportes mais relevantes. Essa região aqui de 2 topos anteriores e depois essa outra região. Então, dentro desses níveis seriam os níveis para se buscar algum tipo de entrada, pensando em prazo maior em cima de Via Varejo após uma derrocada do papel. Para quem está comprado, aguardaria pelo menos segunda e terça-feira para fazer qualquer reposicionamento de stop, que inicialmente ficaria aqui abaixo dos R$ 7,70, ou seja, em R$ 7,69. Lame 4. Fechou bem o pregão de hoje com alta de 18,77%, conseguiu fechar acima do gap, acima da máxima do pregão anterior, aumentando a probabilidade de ter algo aqui para cima. Já tinha feito isso aqui anteriormente, não conseguiu se sustentar, veio forte para baixo. Agora o candle até inclusive mais representativo do que foi esse. Fechou então bem mais acima do que fechou também esse aqui, comparando a distância daqui para cá. Então é um sinal um pouco mais relevante de força por parte dos compradores. E onde isso está acontecendo? Gráfico mensal, em cima de um mega suporte de vários topos anteriores. 1, 2, 3, 4, foi lá embaixo. Qual seria o próximo nível se fosse para buscar entrada pelo gráfico mensal? Qual seria o próximo nível para buscar entrada? Aqui nessa região desses dois fundos anteriores, aqui a região de em torno de 15,57 a 15,40. Caso tivesse chegado aqui, seria um novo aporte, vamos dizer assim, de prazo maior. O primeiro aporte seria aqui nessa região, que ela fechou muito próximo, que é a região que eu já citei. O outro nível mais abaixo dessa região de topo aqui, que é a região ali dos 20,87, R$21, o outro nível mais abaixo seria os 19,69. Então, Lame 4, gráfico semanal, terminou aí a semana com queda de 11,74%, se sustentando em cima desse topo anterior, mas ainda sem nenhum sinal de alta. O sinal de alta seria a superação da máxima do dessa semana, que ficou em R$23,76.
Gráfico diário para quem está comprado, aguardar mais uns 2 pregões para fazer reposicionamento de stop ou possível saída com lucro mais próximo ou testando a média móvel exponencial de 13 períodos para quem está operando swing trade no papel. CCRO3, ótima recuperação também alta de 22,58%. A tendência continua sendo de baixa. Para mudar a tendência de baixa no caso da CCRO3, a ação precisa superar o seu último topo descendente, que é essa região aqui, ou seja, ocorrer uma oscilação para cima desse patamar, já vai ficar com a tendência de curto prazo indefinida, trazendo uma expectativa maior de recuperação, baseado no semanal. O ativo fechou ainda em alta na semana, de 0,97%, ou seja, o IBOV fechou em queda de 15%, o CCRO3 fechou em alta de 0,97%. Onde aconteceu essa boa recuperação da CCRO3, gráfico mensal, em cima de fundos anteriores, que virou aqui um topo anterior, e esse seria o primeiro ponto relevante de possível entrada. O segundo ponto relevante de possível entrada seria uma nova região de fundo anterior, que aqui funcionou como um patamar de topo, né, de volta, retorno do preço. Esse seria o próximo nível que daria para se buscar algum tipo de entrada. O outro nível, mais abaixo, na região mais próxima dos R$11. Então, são os 3 níveis mais relevantes de suporte para a CCRO3. Ela terminou respeitando esses 2 primeiros, fechando acima da região ali, principalmente de 14,14, por volta de 14,14, e o ponto mais alto 14,59, aqui fechou em 14,55. Temos aí um movimento de queda. Qual o sinal mais relevante de recuperação de força por parte da CCRO3, pensando num prazo maior? É esse ativo voltar a trabalhar ali acima desses 3 topos anteriores, ou seja, principalmente da região de R$16,39. No gráfico diário, então, boa sinalização de alta. Se superar essa máxima que anula a tendência de baixa, a superação dessa máxima é em R$15,12, onde vai ter um gap de baixa ali como resistência na casa dos 15,35 e depois de um fundo anterior na faixa dos 15,84. Então, primeiramente aqui e tem essa região aqui de resistência. Enfim, são os 3 níveis de resistência que ela pode bater aqui nesse patamar e gerar topo descendente, que seria um sinal de saída. Não seria nem mais topo descendente, né? Considerando isso aqui, como foi muito forte para cima, uma formação de topo. Então, teríamos aqui um sinal negativo em cima de uma zona de resistência na ação. E mais uma vez, quem tiver compra aí no ativo, ficar atento na média móvel 3 períodos, pode reposicionar o stop pelo gráfico diário de mínimo ascendente, ou sair nessa região, ou trabalhar até pelo gráfico 60 minutos, em termos de também trabalhar com stop mais curto, de mínimas em cima, logo abaixo da última mínima ascendente, um gráfico também de 60 minutos. O Usiminas, ativo em tendência de baixa de curto prazo. Onde é que a Usiminas foi bater? Hoje fechou com alta de 15,54%. O Usiminas conseguiu fechar acima do gap, então sinalização de fundo após uma formação semelhante à de um martelo, né? Uma variação, porque tem uma sombra ali superior acima desse corpo aqui do candle. Fecha aqui em alta e traz a expectativa de poder vir a buscar a média móvel de 13 períodos. Tá? Então, aguardaria mais um candle no mínimo para trazer um reposicionamento de stop abaixo da última mínima ascendente. Na verdade, abaixo da mínima do candle da segunda-feira. Gráfico mensal da Usiminas perdeu essa região de suporte no início da semana, ou seja, qual era o próximo nível de suporte relevante para a Usiminas, só olhando para o gráfico aqui. Seria o próximo nível importante de suporte. Então, aqui seria um ponto de buscar uma entrada da estratégia de caiu, ficou muito esticado para baixo, qual o nível de suporte importante no prazo maior, aqui o outro nível nessa faixa de preço também seria outro nível de se buscar entrada no papel, que seria lá por volta dos R$3,89. Então a ação fechou aqui em 6,46. No mês ainda está em queda de praticamente 21%. O que é que vai ser um pouco mais importante para a Usiminas para acontecer nesse mês? Para quem está posicionado até em prazo maior, porque ela vai montando aqui um pivô de baixa, no mínimo preocupante. Para quem está pensando no prazo maior, seria importante esse mês fechar para cima de 7,26 ou no mínimo acima de 7,21. Ou seja, oscila lá embaixo, mas fecha acima e aí no próximo mês consegue já se recuperar para voltar para cima das duas médias, que seria um sinal um pouco mais relevante de recuperação do papel para um prazo maior. IRBR3, pregão de hoje apresentou um movimento de queda, pregão de hoje não, né? Vem apresentando um movimento de queda em topos e fundos descendentes no gráfico diário. Pregão de hoje apresentou alta de 9,73%, apesar do candle de baixa, né, que abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo.
conseguiu voltar a fechar acima dos R$10. Então, ou seja, pregão passado fechou abaixo dos R$10 e essa aqui conseguiu fechar acima dos R$10. Qual o sinal para gerar um repique de alta que poderia arriscar uma operação de compra contra a tendência, sendo para um perfil mais arrojado de investidor? Superação da máxima do pregão de hoje, que é de R$11, e o stop ficaria abaixo da mínima de hoje, que é de 9,01, ou seja, em 8,99, R$9. Ou seja, você tem um stop basicamente de R$2, um pouquinho maior do que R$2, que representa ali na faixa de uma queda de 18%. Se eu fosse projetar 1 para 2 aqui, a gente buscaria 36%. Então, um nível que ainda está afastado da média, na região dos 36%, 37%, a gente teria ali algo em torno dos R$15,30 em termos de objetivo inicial. E para a média ali teria um espaço ainda grande. Então é uma das alternativas de se buscar a entrada contra a tendência, mas precisa superar a região dos R$11 e respeitar a questão do stop. Quem entrou comprando voltou a perder essa mínima que saída dessa posição comprada em IRBR3. E por último, vamos falar aqui da Gol 4, que no pregão de hoje apresentou uma alta bem parecida com a questão da alta estilo, a alta de RBR3, ou seja, um candle de baixa, mas com fechamento acima do fechamento do pregão anterior, que representa aqui uma alta de 10,43%. A ação caiu bastante, mês já em queda de 57%. Gol 4, olha o Gol 4 onde foi bater em termos de níveis importantes de preço, ou seja, esse é um nível importante de preço, outro nível seria aqui, uma região que tentou subir e gerou nova movimentação para baixo, coincidentemente com essa região que também parou aqui de subir, tentou cair, se sustentou acima e continuou subindo. Enfim, dois níveis importantes, principalmente essa região aqui de 10,23 até o patamar de 9,65, mais relevante ainda para Gol. E aí nessa região de suporte, para se buscar a operação de compra contra a tendência, superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo, tentando pegar pelo menos uma vez e meia o tamanho desse stop para uma operação de compra contra a tendência. O primeiro desafio em termos de resistência para a Gol 4 fica na faixa dos R$14,60 e depois em R$15,65. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.